Amém. Graças a Deus por todos que foram batizados, dedicando as suas vidas para a obra de Deus. É tão importante. Todos nós que já passamos por isso, o batismo não é o momento de nascer. Estamos falando de nascimento de Cristo. O batismo não é o momento de nascer. Está mostrando que a pessoa já nasceu em Cristo e agora está levando a sério a sua vida, o compromisso realmente para honrar Deus com as suas vidas, morrendo para si e ressuscitando para viver uma nova vida. Hoje o nosso foco, claro, é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Abre na sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. E para começar, gostaria só de ler 2 versículos. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Gálatas, e o assunto aqui é a lei de Moisés. A lei de Deus do Antigo Testamento, que após a morte de Cristo, a lei de Deus foi encostada. A Bíblia diz que morreu junto com Cristo na cruz. Agora nós vivemos espiritualmente sobre a lei de Cristo, sobre a graça de Cristo. Mas houve pessoas, pregadores do Novo Testamento, que estavam voltando para as igrejas, ensinando que era importante continuar para o judeu, continuar obedecendo a lei. E o apóstolo Paulo, a maior parte do ministério dele, além de pregando para os gentios, era para esclarecer a diferença sobre a lei do Antigo Testamento e a lei após a morte de Cristo. E dentro dessa fala, eu quero tirar só 2 versículos para hoje à noite. Capítulo 4 de Gálatas, começando o versículo 4. O Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A ideia que eu quero que nós focamos hoje à noite, e a ideia é que Deus faz tudo certo, tudo na hora certa. Deus nunca fica surpreso quando alguma coisa acontece. Desde a eternidade, Ele está planejando, preparando o nascimento de Cristo. Aqui diz na plenitude do tempo, no momento perfeito, no momento que Deus já planejou desde a eternidade, antes que criou o universo e a terra, Deus já sabia o momento exato que Jesus ia nascer nesse mundo. É tão gostoso quando nós vemos esse tipo de entendimento na Bíblia, que Deus é um Deus exato. Nada acontece no mundo dele por acaso. Ele realmente está em controle de todas as coisas. Claro que Ele estende oportunidades para todos nós crer, para todos nós seguir, para todos nós aceitar o plano dele para a nossa vida. Mas não importa se nós aceitamos ou não aceitamos, o plano dele será feito, porque Deus é muito maior do que qualquer decisão a favor ou contra no plano dele no ser humano. Na verdade, Deus tem anos e eternidade planejando o nascimento do seu filho. E realmente cada pai, cada mãe, quando ouve notícia que vai nascer, principalmente o primeiro filho, você já começa a planejar a sua vida, já começa a preparar, né? O que vocês vão fazer, como vai acontecer, mais ou menos quando vai acontecer. Não importa se é o seu primeiro filho ou, pastor Gerson, o 4º filho, não importa quantos filhos, cada vez que nós ouvimos a notícia, nós começamos já a preparar. E todo mundo está ansioso, todo mundo está celebrando que vai chegando um dia do grande nascimento. Menos o Carson, né? Que quando ele ouviu, ele falou: eu não sei, é muito trabalho, ele falou. Mas a maioria fica muito alegre para celebrar o nascimento do filho, muito mais
que nós, como filhos de Deus, tem uma vez por ano, uma celebração grande sobre o nascimento de Cristo, nosso Salvador, o Rei eterno, o Criador do universo. Não tem nada errado, tem tudo certo para sempre celebrar esse dia tão importante. Mas Deus não apenas preparou para alguns meses antes do nascimento de Cristo. Ele não ficou surpreso quando Maria ficou grávida. Ele já estava planejando séculos, anos, desde a eternidade sobre isso. Se não acredita em mim, só pergunta a Peggy o que significa a primeira palavra da Bíblia. Já conta tudo. Deus já sabia exatamente o que Jesus, quando iria nascer, aonde iria nascer e o que iria fazer com a sua vida. Após a criação do primeiro homem, Deus nos comunicou através do Antigo Testamento com tantos diretos e indiretos sobre a vida do seu filho, sobre a vida do Messias. Os teólogos dizem que, alguns dizem que mais que 400 vezes, outros mais que 500 vezes, só no Antigo Testamento, onde Deus colocou pela sua inspiração uma referência sobre Jesus Cristo. Então Ele tanto nos comunicou sobre o dia, e estamos aqui para celebrar realmente que aconteceu exatamente como Ele planejou. Para o nascimento, Deus preparou o casal, Ele preparou o lugar, o governo tinha que ser um governo certo para cumprir a sua vontade. Ele instalou aquele coral celestial para cantar com os pastores. Ele colocou uma estrela no céu para os magos achar o lugar. Ele preparou tudo perfeitamente. Mas hoje à noite eu quero que nós gastamos um pouco de tempo falando sobre algo que aconteceu 6 meses antes que Jesus nasceu. 6 meses antes de Jesus nascer, Deus já estava planejando coisa aqui na terra que ia auxiliar, ajudar, comunicar mais sobre a vinda de Cristo. 6 meses antes que Jesus nasceu, Deus abençoou um casal fiel com um filho. Milagrosamente, esse filho nasceu 6 meses antes de Cristo. O nome dele era João. Um nome tão simples, um nome tão comum. Até nós temos só no Novo Testamento 3 homens com esse nome, João. O nome João, tem alguns Joãos aqui, são pessoas simples? Não. Mas realmente até no Brasil é um nome comum. Não é um nome assim como Jay, que é tudo... Não. Sabe que, só porque é diferente, o nome Jay não tem... né? Mas sabe por que é diferente? Cada vez que eu vou num lugar e eles pedem o seu nome, eu falo o Jay. Um nome bonito. Não é. Mas o nome João era um nome comum. Mas esse João, ele não ficou conhecido através do nome dele. Ele ficou conhecido através da missão que Deus deu para ele, o que ele fazia com as suas vidas. Mas 11 dias antes de Natal, por que eu estou falando sobre João o Batista? Eu quero que nós entendamos como Deus prepare as coisas. Ele prepare tudo. Ele prepare tudo para o nascimento de Cristo, para Ele poder mostrar ao mundo o seu Filho. Planejando, porque Jesus não nasceu só para nascer e fazer qualquer coisa. Jesus nasceu para redimir o mundo, para salvar o mundo dos seus pecados, para pagar o preço que Deus exigia dos pecados desde Adão até o último homem que nasce nesse mundo. Ele tinha uma missão sobrenatural, tão grande que era impossível outra pessoa seguir, outra pessoa cumprir essa missão. Não importa a grandeza do ser humano, ninguém podia nem pagar por seus próprios pecados diante de Deus.
Imagina uma vida pagando o preço do pecado de todos os seres humanos de todos os tempos, até o pior pecador que nós podemos imaginar. Jesus, em uma vez, um sacrifício na cruz, tinha um poder, tinha um sangue tão precioso que podia purificar todos em todas as épocas. Deus preparou bem a sua entrada aqui neste mundo, e 6 meses antes Ele preparou o homem, o amigo dele. Ele preparou um anunciador, o endireitador, um profeta, um pregador, um preparador, um batista, um fiel obreiro, uma voz que clama no deserto, um mártir que deu a sua própria vida testemunhando sobre Jesus. Eu estou falando sobre João Batista, sim, mas também estou falando sobre todos aqui hoje. Deus também preparou essa noite, Deus preparou a sua vida. Deus sabia exatamente o dia em que você ia nascer. Deus sabia o momento em que você ia aceitar Ele como Salvador. Deus já sabia sobre o batismo de hoje. Não tem nada que acontece que Deus não já sabe, e com a sua vontade já planeja para todos nós. Deus quer o melhor para nós. Deus tem preparado 4.000 anos, pelo menos desde a criação de Adão até o nascimento de Cristo, mais 2.000 anos Deus está preparando para a segunda vinda do mesmo Filho, aqui na mesma terra, para resgatar todos que Ele salvou desde a primeira vez. Outra vez, muito importante, a vinda de Cristo nessa terra. Deus está preparando todas as coisas, está esperando para o momento perfeito. A Bíblia diz que no tempo de Deus perfeito, Jesus vai voltar. Não está no nosso tempo, não está quando eu acho melhor. Não tem nenhum homem nesse mundo que vai adivinhar o dia que Jesus vai voltar. É no tempo de Deus. Por quê? Porque Ele tem planejado, e as coisas estão correndo exatamente da maneira que Ele quer. Tem coisas acontecendo ao nosso redor, tem conspirações, tem teoria de conspirações para todo mundo, achando que sabe uma coisa que ninguém mais sabe. A gente corre atrás das ideias, mas a gente fica fiel à palavra de Deus. E Jesus fala: espera, vigiar, fica fiel. E o dia, no certo dia, exatamente correto diante de Deus, Jesus falou que eu vou voltar. Deus está preparando tudo, mas Ele não está preparando somente o homem. Lá em Judeia, que meio esquisito, para anunciar a vinda do Messias, do Cristo. Para os últimos 2.000 anos, Deus está preparando um povo, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo para anunciar as coisas de Deus. Procurando a sua Bíblia, vai ver aqui atrás também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pedro fala sobre a inspiração de Deus. Capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Eu cansei muito batizando as pessoas, estou meio fraco, por isso estou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, está falando para as igrejas, para nós. Você que fez esse compromisso de aceitar Jesus como Salvador, de ser batizado, de servir fielmente, faz parte da igreja verdadeira de Cristo. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o João Batista da nossa época. Deus já preparou o nosso nascimento, Ele já enviou Jesus, já deu oportunidade para você entregar a sua vida para aceitar Ele como seu Salvador. Ele já preparou todas essas coisas para você nascer de novo, para que podia cumprir a sua missão. A missão da igreja para ir para todo lugar no mundo batizando, como João Batista, aqueles que crêem, ensinando todas essas coisas. Para o quê? Para só crescer com pessoas? Não, para que todos nós, como uma nação eleita, como um povo exclusivo, que só estou aqui para honrar Deus, que nós, juntamente, uma voz clamando nesse deserto, as grandes coisas que Deus fez. E se você não sabe de tudo que Deus fez, você não é um conhecedor, um teólogo na Bíblia, você sabe o que Ele fez na sua vida, que Ele te tirou das trevas e colocou na maravilhosa luz. É isso que nós devemos anunciar para o povo, porque nós entendemos que a Bíblia ensina que a razão que Jesus não voltou ainda é porque Ele está esperando com paciência, com misericórdia, mais pessoas a aceitar Cristo como Salvador. Por isso, Ele está esperando. Deus está esperando. Deus não quer que ninguém morre sem conhecer verdadeiramente Jesus como Salvador. Por isso, o mais que nós espalhamos, o mais que nós evangelizamos, o mais rápido pode ser a volta de Cristo. Não tem nada mais importante para Deus do que isso. Mas Deus não faz nada sem um plano. Ele sempre prepara as pessoas. Ele tem o seu plano divino, seu plano eterno, seu plano melhor que existe, que Ele poderia cumprir sozinho, mas Ele sempre chama, dá oportunidade. Que grande privilégio de ser alguém que Deus usa para cumprir a sua missão. João Batista é famoso porque ele foi dado oportunidade para cumprir a missão de Deus. Olha que diz em Marcos capítulo 1, Deus preparando o nascimento de Cristo. E Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito. O Marcos conheceu, aqui o João Marcos conheceu o apóstolo Pedro, ficou muito tempo com o apóstolo Pedro, e o livro de Marcos é o apóstolo Pedro contando para o Marcos o que aconteceu durante a vida que ele ficou com Jesus. E a Bíblia diz assim, Marcos capítulo 1, primeira parte, o evangelho mais antiga, e a primeira parte do livro, ele está falando sobre a preparação para Jesus. Ele diz, princípio do evangelho de Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito na profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Grande João Batista. Não aparece muito nas mensagens natalinas. Pessoas esquecem que ele fez um papel muito importante na preparação da vida de Cristo. E quando chegou o momento certo, 30 anos depois, ele vê Jesus andando pela margem do rio Jordão. Ele reconhece, eu sei quem é, por isso eu estou aqui. É Ele a razão da minha vida. O João foi um grande homem, usado por Deus, igual todos nós aqui. Não há diferença. Às vezes nós olhamos para os grandes homens e mulheres da Bíblia e achamos que eles têm algo mais especial do que nós.
João tinha uma vida muito difícil. Ele foi criado principalmente no deserto sozinho. Não foi fácil. Ele era diferente que todo mundo. Mas ele começou pregando uma mensagem simples, um pregador de arrependimento. Ninguém gosta de ouvir a palavra arrepender-se, porque quando nós falamos que a pessoa tem que arrepender, significa que o que está fazendo está errado. Pode ofender a pessoa. Por isso muitas igrejas nem falam sobre arrependimento, porque quer que as pessoas venham na igreja, mas quando nós vemos na igreja, tem que ouvir a palavra de Deus, que diz: nós não estamos em comunhão com a Deus se estamos praticando coisas erradas. Nós temos que tirar essas coisas da nossa vida. Nós temos que arrepender diante de Deus nossos pecados, para poder ter essa comunhão com Ele. O João foi o primeiro que começou, depois de tantos anos de silêncio, ele aparece, um homem esquisito, saindo do deserto, gritando: arrepende-se, porque está chegando o reino de Deus. Ele foi preparado para evangelizar um povo, preparando um povo para receber Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo falando para a igreja, falando para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz, falando sobre a vida dele, que nos salvou, sobre Jesus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A preparação da sua salvação, da minha salvação, da salvação de todos, foi determinados, predeterminados pela eternidade, que todos que crêem em Jesus como Salvador serão salvos. Deus já determinou as condições da sua salvação, já foi preparado, não somente para ser salvo, e não era nada a ver com o nosso mérito. Ele já preparou isso, determinou isso para que uma vez que nós somos salvos, que nós anunciamos, nós somos a voz no deserto, que fala sobre a vinda, sobre a vida de Cristo. Nós não somos ninguém, como João, com um nome tão comum. Nós somos pessoas comuns, simples. Não dá para fazer nada grande que Deus vai nos aceitar. Imagina achando que podemos fazer algo maior do que a morte de Cristo na cruz. Nós aceitamos isso, nós entregamos, nós arrependemos, nós entendemos que nós não somos nada, nós somos vasos de barro, mas é que Jesus que nos transforma, é Deus que nos enche com o seu Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida útil, não para nos mostrar, mas para servir a Ele ao máximo com nossas vidas. E quando isso vai acontecer na sua vida? Deus já preparou, te preparou, desde a eternidade, para você aceitar Jesus, para você começar esse relacionamento com Ele. Mas quando vai acontecer que você se torna essa voz como João Batista? Quando você começa a obedecer, entregar a sua vida para servir e ser fiel, um obreiro fiel, como João Batista. Só falta isso, não falta nada mais, não falta mais do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus Cristo, já recebemos tudo, a plenitude de Deus já vem, já estamos preparados, já tem tudo para cumprir. Agora é nossa decisão, é nossa obediência que manda quando nós vamos começar.
Hoje quero focar apenas em algumas coisas. Nosso tempo é curto hoje à noite. Algumas coisas que João Batista falou para um grupo de sacerdotes, levitas e fariseus, que foi mandado para encontrar com João, onde estava batizando, para fazer várias perguntas. Mais perguntas eram: quem é você? E por que você está fazendo? Por que está batizando? Estava querendo achar algo errado na fala de João, para desacreditar tudo o que ele estava fazendo e tudo o que estava falando. Como acontece hoje. As pessoas querem procurar, perguntar, achar problemas em todos os crentes para ver: você não é exatamente o que você diz que é. O que você está fazendo está errado. A Bíblia está muito antiga, fala coisas que são ofensivas hoje em dia, não pode mais pregar, está errado. Para desacreditar o que nós estamos fazendo com nossas vidas. Não vale a pena. Está gastando a sua vida em vão. E nós temos que ver como João Batista respondeu. E é muito gostoso ver quando as autoridades vêm para perguntar a ele, depois Jesus, que a firmeza que eles têm. Depois do dia dos Pentecostes, quando o apóstolo Pedro, João, que antes que Jesus foi crucificado, ele estava meio mole na sua fé. Correram, principalmente o apóstolo Pedro. Ele não tinha coragem para falar a coisa certa na hora certa. Mas depois do dia dos Pentecostes, depois de ser realmente controlado pelo Espírito Santo, ele ficou diante das autoridades, falando que não importa o que vocês acham. Quando eles falaram: vocês não podem mais falar sobre esse Cristo, ele respondeu: você faz o que você acha certo, mas nós vamos obedecer a Deus. Quando chega esse momento na sua vida, é o começo de cumprir a missão que Deus te deu. Mas tem que falar a verdade. Não pode inventar coisas, não pode mentir. É simplesmente fala a verdade. Quando a pessoa quer saber da sua vida, quer saber sobre a nossa igreja, quer saber sobre Jesus, sobre a Bíblia, só fala a verdade. Não tem que inventar coisa. Sabe que tem tantas igrejas e grupos e pessoas procurando milagres, manifestações, maravilhas, shows para atrair as pessoas, para convencer a pessoa a crer em Cristo, para manipular as pessoas a crer em Cristo por causa de grandes coisas que eles fazem. Mas eu quero que, antes que ir para João capítulo 1, vai para João capítulo 10. João capítulo 10. E versículo 40 e 42. João capítulo 10, versículo 40 e 42. Diz assim na vida de Cristo: então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Um lugar onde João Batista gastou muito tempo aí. Lembra que João Batista batizou multidões de pessoas. Tem um lugar que a Bíblia diz que a cidade inteira foi lá para ser batizado pelo João Batista. Então ele pregou o evangelho para centenas, se não milhares de pessoas. E Jesus voltou onde ele passou muito tempo. Versículo, e diz assim: ali ficou, e 41, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo. Agora pessoas que conheceram João Batista falando para Jesus: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Hoje em dia, pessoas acham que para a pessoa crer tem que fazer milagre, tem que falar em língua, tem que fazer isso, tem que provar. Não, só fala a verdade. Só fala quem é Jesus. Só fala a verdade sobre Jesus. Fala a verdade sobre o pecado. Fala a verdade sobre a salvação. Fala a verdade sobre a vida eterna. Só fala a verdade. Não tem que manipular, não tem que impressionar. Simples verdade. Porque nós entendemos e sabemos que não são os milagres que salvam.
Jesus falou que é verdade que te liberta. Nós temos que basear a nossa vida, a nossa igreja, nossa missão apenas na verdade. Nós não temos que ser alguém, nós somos um ninguém que conhece alguém que pode transformar as suas vidas. João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 19 a 33. Eu planejei gastar muito mais tempo aqui, mas hoje à noite eu quero ler isso. Talvez um dia volta, porque o que eu quero que nós prestemos atenção e comparar nossa vida com João Batista, que foi um homem comum, que Deus usou nas maneiras extraordinárias. Mas a maneira que ele responde, quando ele é perguntado: quem é você? As perguntas para nós: conhece quem é você diante de Deus? O que é a sua missão? Você conhece a sua missão? A razão de estar aqui? Para anunciar as boas-vindas, as boas coisas de Cristo. O João, ele fala sobre Jesus. Ele conheceu. Ele sabia as profecias. Sabia exatamente quem era Jesus. Você conhece profundamente a pessoa que você chama o seu Salvador, o Redentor, o seu Senhor? Para cumprir a nossa missão, nós temos que conhecer a pessoa que nós vamos anunciar, apresentar para as pessoas. João Batista, ele sabia. O ministério de João Batista demorava mais ou menos o tempo do ministério de Cristo, talvez 3 anos. 3 anos conhecendo as pessoas, pregando, cumprindo a sua missão. Mas até hoje a maioria no mundo conhece quem é João Batista. O legado que ele deixou é enorme. Nós temos que entender que Deus nos chamou para fazer algo tão importante como João Batista, e vamos ter essa mesma mentalidade dele. Capítulo 1 do livro de João, começando no versículo 19. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo, não sou o ungido, não sou o Messias. Ele era muito popular, muito mais popular do que Jesus no começo, muito mais popular. Mas ele confessou: mas eu não sou aquela pessoa que 400 vezes o Antigo Testamento tem falado. Não sou nem o profeta Elias que voltou da morte. Eu sou João, que Deus deu uma missão importante. Hoje em dia pessoas pastores usam esse título de o ungido. Ele é o ungido de Deus. Não, porque a palavra ungido é a palavra Messias no hebraico, é a palavra Cristo no grego, e o título de ungido pertence a um homem só, Jesus Cristo. E quem usa essa frase, esse título hoje, ou é ignorante, ou é enganado, ou é usurpador da glória de Deus. Todos nós, quando recebemos Cristo como Salvador, nós somos ungidos pelo Espírito Santo, recebemos o poder do Espírito Santo dentro de nós, mas não somos o ungido. Isso é um título que pertence a Cristo. João falou: eu não sou. Jesus falou que entre homens, entre mulheres que nascem nesse mundo, não era ninguém maior do que o João Batista. Mas João Batista falou: mas eu não sou ungido. Toma muito cuidado quem usa essa frase hoje em dia. O João não achou que ele era maior do que qualquer outra pessoa. Continua aqui, versículo 21. Perguntaram-lhe: então quem é você? Elias do Antigo Testamento? Ele disse: não sou. É profeta? Aquele profeta
que Moisés falou, e todo mundo falando, e se está referindo também a Cristo. Ele diz: não, não sou. Não sou. Finalmente perguntaram, versículo 22, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Ele sabia a sua missão, ele entendeu a razão que ele foi chamado por Deus, ele entendeu a razão que ele trouxe a esse mundo, o propósito da sua vida. É tão importante que nós não achamos nós somos alguém do mesmo tamanho de Cristo, e temos que entender a nossa missão. Uma voz que clama, uma voz que pede às pessoas: muda a sua vida, tira os obstáculos da sua vida, arrepende do seu pecado, para que você pode conhecer Jesus Cristo. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram então: por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Os grandes homens de Deus na época nunca conheceram quem era de verdade Jesus. Ele é aquele que vem depois de mim, e não são digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João sabia quem ele era em comparação com Cristo. Ele sabia a sua missão, e também ele sabia quem era Jesus, para declarar isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu que Jesus estava cumprindo todos os sacrifícios do Antigo Testamento, que apontava para um sacrifício final, que acaba pagando o preço de todos os pecadores de todos os tempos. Ele viu ele andando e diz: está ele. Finalmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, como o Cordeiro de Deus, para ser um sacrifício perfeito, e o sangue dele purifique todos que creem nele como Salvador, não somente perdoa o pecado temporariamente, mas tira o pecado da sua vida, tira o poder do pecado da sua vida. Por isso é tão ruim quando a pessoa que aceita Jesus como Salvador está purificado pelo sangue de Cristo, nasce de novo, nasce inocente, tem uma vida nova para viver, volta para viver no seu pecado, porque esse pecado foi tirado, não era só perdoado, foi tirado de você, jogado longe de você, para você nunca mais participar nele. Mas tem pessoas que vão buscando, que vão pegando. Seria aquela pessoa como Paulo fala sobre o cachorro, que ele vomita toda aquela sujeira, tira do seu corpo. Que nojento. Depois de um tempo volta e come de novo. Isso é nós, quando nós voltamos após a salvação para participar na sujeira do pecado. Aqueles programas na televisão que é difícil assistir, eu não consigo assistir, de acumuladores, que tem tanto sujeiro dentro da sua casa por anos e anos e anos e anos, guardando em qualquer lugar, não tem mais lugar, então eles colocam, não tem lugar para andar, a cozinha está cheia de coisa, tem rato, tem bicho, tem coisa nojento dentro da casa, e a pessoa acha normal, está vivendo com essa sujeira dentro da sua casa, e finalmente alguém bate na porta e fala: eu quero tirar tudo isso, eu quero tirar essa sujeira da sua vida. E por muitas pessoas é difícil, deixa a pessoa tirar,
Mas qualquer pessoa olhando nessa sujeira fala, mas que loucura. Deixe a pessoa tirar. Essa sujeira, essa vida nojenta diante de Deus, é todos que nascem nesse mundo sem Cristo. Vai acumulando o pecado, vai acumulando coisas tanto erradas na sua vida, guardando essas coisas, achando que você não consegue viver sem essas coisas, nem consegue viver uma vida limpa por causa dos tantos pecados. E Jesus bate na porta do seu coração, diz: deixa eu tirar isso. Eu morri para se livrar dessa sujeira na sua vida. Tem pessoas que abrem a porta com alegria e diz: finalmente eu achei alguém que me ama para tirar essa coisa. Mas tem pessoas que lutam até o fim para manter a sujeira. Jesus morreu na cruz para tirar o pecado, para nunca mais ter que viver naquela maneira. E João Batista reconheceu isso. Você reconhece isso? Primeiramente tem que reconhecer na sua própria vida e pôr em prática, e aí dá para anunciar para os outros. João está vendo Jesus, este é aquele a quem me referi, versículo 30, quando disse: vem depois de mim o homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. O João reconheceu que Jesus, sendo mais jovem, mas ele era eterno. João reconheceu que Jesus é soberano, que Jesus era Deus, que Jesus é eterno. Ele não é somente uma outra pessoa, um profeta qualquer, um homem bom. Ele é o próprio Deus, Criador de tudo. Versículo 31, eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Eu sei que é meu lugar, eu sei que meu lugar é isso. Eu não conhecia ele antes, esperando esse dia, mas eu entendo a minha posição, o meu lugar no reino de Deus. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou, Deus, para batizar com água, não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, essa é que batiza com o Espírito Santo. Esse é o ungido. Isso é o Cristo. João Batista reconheceu e conheceu. Ele testificou quem era Jesus. Ele diz: por isso eu preciso diminuir. Todo mundo está orando por João Batista, mas quando Jesus entrou, ele diz: eu tenho que ficar atrás, e ele tem que crescer. O problema de tantas pessoas que quer limpar o caminho para o mundo ver a Cristo, ninguém consegue ver Cristo porque eles estão no caminho. Os pastores das igrejas, eles estão no caminho. Eles estão tão grandes, tão famosos, que ninguém pode ver Cristo, porque todo mundo está orando para eles. O lugar do pastor é atrás da cruz, não na frente para todo mundo ver. Se pessoas visitam uma igreja e ouvir os pastores pregar, ou ouvir o seu próprio testemunho, e sai lembrando: o pastor é grande homem, ou esse irmão, essa irmã, é grande pessoa. Nós erramos, falhamos. O João entendeu que eu tenho que desaparecer, eu tenho que ser invisível para mostrar Jesus. Mas tem tantas pessoas que não conseguem ver Jesus na sua vida, porque você está lá mostrando tudo que você tem, tudo que você é. João Batista não foi assim. Ele foi humilde, ele não foi orgulhoso. Ele conhecia quem ele era, ele sabia a missão dele, ele conhecia Jesus, ele explicava quem era Jesus. Ele ficou atrás para deixar a comunhão fluir entre as pessoas e Jesus. Enquanto vem a equipe de louvor, nós entendemos que Deus preparou anos, eternidade,
na preparação do nascimento de Cristo. Será que nós hoje à noite podemos ter alguns minutos enquanto nós cantamos para nos preparar para anunciar Jesus? Daqui a 11 dias vai celebrar o nascimento de Cristo. A maior parte do mundo celebra o nascimento de alguém que a maioria nem conhece, que ninguém falou, ninguém explicou. Com certeza tem pessoas na sua própria família que não sabem quem é Jesus. Conhece o nome, conhece algumas histórias. Você pode ser o João Batista na vida deles, para anunciar, para falar de Jesus, para mostrar o que Ele fez na sua vida, para ensinar eles como eles devem colocar reto as suas vidas. É momento, todos os anos que nós temos como uma igreja, porque sempre vem pessoas visitando a igreja durante essa época que talvez nunca vão, nós aproveitamos esses momentos, preparando-nos para anunciar Jesus, para falar a verdade de Jesus, não para impressionar alguém conosco, com o que a gente faz, mas aproveitando. João Batista aproveitou todos os momentos para anunciar Jesus. Ele era um homem muito esquisito. Tem pessoas que estavam saindo da cidade só para, o João Batista está aqui, eu quero ver. Estava saindo da cidade para ver o João Batista. Ele aproveitou. Ele não fez milagre, não curou ninguém, não fez nada extraordinário com a sua vida. Ele só falou a verdade sobre Jesus, e por isso muitos creram em Cristo. Para você que já é salvo hoje à noite, vamos gastar alguns tempos enquanto nós cantamos para preparar o seu caminho, para o seu caminho ser reto, para as pessoas poderem ver Cristo. Talvez isso signifique que vai ter que tirar alguma coisa da sua vida, vai ter que pedir perdão do seu pecado diante de Deus, vai ter que mudar algo para poder ser usado por Deus. Tem que pedir perdão de alguém, tem que perdoar alguém. Antes que pode ser usado como o vaso de Deus, tem que ser um vaso limpo. Então, prepare-se. Deus gastou uma eternidade preparando para o nascimento de Cristo. Podemos gastar um tempo preparando a sua vida para poder falar, ensinar, instruir, mostrar o que Jesus fez na sua vida. Se você está nos visitando hoje à noite e não conhece Jesus como seu Salvador, talvez a pergunta é: mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Uma pergunta muito importante. Entendendo que o João Batista, ele pregava: arrepende-se. Tem que reconhecer que está no caminho errado e querer mudar para um caminho de Cristo. Jesus veio a esse mundo não somente para nascer, receber presentes. Ele veio para morrer no seu lugar. Ele veio para pagar o seu pecado. Ele veio para te dar vida eterna, uma vida abundante. Ele veio para fazer você um filho de Deus. Ele veio para ter um relacionamento com você. Ele traz tudo, Ele fez tudo para você, mas o que você tem que dar? Ele não quer a sua riqueza, Ele não quer os seus talentos, Ele não quer as suas boas obras. Não tem nada que consegue comprar a seu próprio relacionamento com Cristo, salvação. Mas sabe que Jesus pede de todos para ser salvo? Ele pede todos os seus pecados. Ele quer que você venha na sua vida acumulando tudo que você acumulou, toda aquela sujeira, e leva para Ele. Ele quer isso.
Só pede isso, porque Ele morreu para tirar isso de você. Ele não vai forçar, Ele não vai quebrar a porta da sua vida, invadir a sua casa, limpar a sua vida, te salvar sem o seu desejo. Ele vai bater. Ele vai, estou aqui. Eu estou aqui desde que você nasceu nesse mundo. Eu estou aqui. Morri para você. Amo você. Não quero ver você destruir a sua vida. Eu quero tirar todo o sujeito da sua vida. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero ser o seu Salvador. Se você falta isso na sua vida, enquanto nós cantamos, você pode vir e aceitar Ele como seu Salvador. E o seu nascimento espiritual seria quase igual de Jesus. Eu não sei o seu coração, não sei o nível do seu compromisso com Jesus, mas eu sei que Deus preparou essa noite para você. Deus não ficou surpreso com a sua presença aqui. Então vamos aproveitar. Enquanto nós cantamos, o altar está aberto para orar onde estiver. Mas não sai daqui, como o Justin falou antes, com dúvidas, com perguntas sobre quem é você, quem é Jesus e por que você está aqui. Vamos ficar em pé e vamos cantar.